Fala família, beleza? Vamos conversar sobre MADA. Mulheres que amam demais anônimas. O conceito é muito parecido com o dos Alcoólicos Anônimos. Eu achei o site delas, fui ler um pouco sobre isso, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso. É muito mais comum encontrá-las do que a gente pensa. Muitas vezes a gente pode encontrá-las no nosso próprio espelho. A definição é isso mesmo, mulheres que amam demais. Amam tanto que sempre colocam o outro em primeiro lugar ao invés de si mesma. Eu vou ler a definição que tem no site sobre MADA. O grupo MADA é uma irmandade de mulheres baseada no livro de Robin Niverwood e os 12 Passos e 12 Tradições dos AA, os Alcoólicos Anônimos. Foi uma junção que para lidar com essa situação das mulheres que amam demais. E é bem interessante porque a gente nem sempre se coloca nessa posição. Porque se a gente for realmente ler todas as características diante da recuperação, diante de você passar por todo esse processo, e você se encaixa em quase todos. Só o teste, existe um teste no site que você pode fazer para saber se você é uma amada. E só o teste já te diz o quanto as mulheres já vieram aqui preparadas para amar muito mais. Depois de fazer o teste e se autodenominar uma amada, você pode ir nas reuniões. No próprio site, eles vão te indicando como é que você faz e onde são as reuniões para que você participe delas. Funciona realmente como os Alcoólicos Anônimos. Você participa de reuniões e provavelmente lá você dá seu depoimento e outras pessoas falam e vocês vão trocando experiência. O único requisito é o desejo de evitar relacionamentos destrutivos. Um adendo aqui no vídeo, tem nada a ver com o assunto, mas é que o boné que ela tá usando é vermelho atrás. E a luz do sol tá batendo atrás dela. Então, reflete no boné e o boné tá dando uma luz rosa pra trás. Sério? Sério. E quando você se mexe, parece um LED. Porque, ó. Bom, descobrimos mais uma coisinha pra entreter vocês, ó. Antes de começar a falar das características, que é uma coisa interessante que eu achei pra falar, eu quero falar um pouco sobre os meus relacionamentos para que, quem sabe, alguém possa se identificar. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu sou uma amada. Eu faço parte das mulheres que amam demais. Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas já tem um tempo que eu tenho uma amiga que passou por um relacionamento que a gente via que ele era um relacionamento destrutivo, mas é aquela coisa, a gente não fala muito, a gente fica deixando. Porque se a gente fala, a gente acaba entrando numa parte onde não nos cabe. É um assunto muito sensível. É delicado. Falar do relacionamento dos outros. É delicado você chegar e falar, poxa, seu parceiro é uma bosta. É chato. Fora que às vezes você até pode perder a amizade por causa disso. Exato. Então, você até dá toques sutis, leves para aquela pessoa, mas você não é tão direta. E só que a gente esquece de olhar para os nossos próprios relacionamentos, como nos comportamos quando estamos envolvidos com outras pessoas. E eu comecei a observar os meus antigos relacionamentos, né? Hoje eu tô solteira, então de um prisma onde eu não possa ver, porque eu não tenho ninguém ao meu lado hoje, eu consigo ver os relacionamentos passados. E realmente tem muita coisa que tem nas características que aconteceu. E eu não observava isso. Muitas coisas que as madas têm e que eu não observava que eu tinha também. Situações que a gente olha e fala assim, não, isso não acontece comigo quando você tá sem relacionamento, mas quando você entra num relacionamento e que todos os relacionamentos de alguma forma te sugam um pouco, porque é uma troca, mas quando existe essa troca saudável, legal. O ruim é quando só um tá sugando. Então eu acho que é a partir desse momento que a gente se encontra como uma amada. Mas você acha que algum relacionamento seu foi destrutivo pra sua pessoa? Foi. Sim, eu tive um relacionamento que foi extremamente destrutivo pra mim, quem eu era. Eu acabei perdendo até minha própria identidade. Eu olhava e falava assim, nossa, não sou eu. Sempre, isso eu acho que é meio óbvio pra todo mundo. A gente sempre modifica algo em nós pra estar de acordo com o relacionamento. Pra se encaixar em outro molde. Sempre, você sempre tá fazendo uma situação, você sempre tá... Olha, eu gosto de comer cebola. Mas aí eu não vou comer porque meu parceiro ou minha parceira não gosta do gosto da cebola. Isso é uma bobagem, mas eu tô dizendo, a gente modifica porque eu poderia comer, escovar, vai ficar o gosto, vai ficar o cheiro. Mas eu gosto, essa sou eu.
Essa é a pessoa que eu sou e você vai ter que aceitar assim. Se você não quiser aceitar assim, você também não é obrigado, mas eu não vou me modificar pra te agradar. Fazendo Adendo. Isso, um adendo. Tem um álbum, um interlúdio, na verdade, da Luísa Sonza, que ele fala exatamente isso sobre amor. Que são os moldes tentando se encaixar e você tira um pouco das suas peças pra colocar em outra pessoa e no fim você percebe que aquele encaixe não é seu. Exato. Então você se modifica de uma forma autodestrutiva pra depois você perceber que você tá se perdendo dentro de um amor que não te cabe. É tipo assim, você tá se mutilando porque você tira um pouco aqui, você tira um pouco ali, você se adapta a uma situação que não te caberia normalmente. Eu achei bem interessante e eu, dentro desse meu relacionamento, foi o primeiro casamento que eu tive, eu realmente me transformei numa pessoa que eu nunca imaginei que eu pudesse ser. Foram atitudes e coisas que eu com certeza mudaria. As pessoas falam, eu não mudaria nada que eu vivi porque me construíram. De fato constroem. Para o que eu sou hoje, eu precisei passar por esse relacionamento para olhar para trás hoje e falar, a gente nunca diz nunca, mas eu nunca mais quero ser aquele tipo de pessoa. Eu nunca mais quero me encolher para caber numa caixinha de fósforo, porque na verdade eu sou 5 quilos de açúcar. Eu sou 5 quilos de arroz. Eu não me comporto numa caixinha de fósforo. Entendeu? Então eu tive que abrir mão de muito de mim pra estar dentro de uma relação que nem me fez feliz. Pior, moldando pessoas ao meu redor pra que não tornasse aquele momento com aquela pessoa diferente. É tipo, ela não gosta disso, ninguém faz isso, por favor, olha, não faz isso aqui. Esse barulho não é legal, ela não vai gostar. Então, não é isso. A pessoa tem que te conhecer e ela tem que gostar de você, a sua bagunça ou da sua arrumação. Super atenciosa em relacionamentos com pessoas carentes. Muito mais. Você se relaciona com pessoas que são extremamente carentes, porque por elas serem carentes, você se sente sempre viva no relacionamento, sempre requisitada. Por não ter os pais atenciosos, amorosos e afetuosos, tentam transformar em seus relacionamentos as pessoas e se frustram. Porque normalmente quando você não teve relacionamentos assim, atenciosos, carinhosos, amorosos, você busca isso e você quer que as pessoas sejam dessa forma e muitas vezes você não consegue, porque não é o estereótipo daquela pessoa. Isso tem um nome específico, inclusive, que é daddy issues ou mommy issues, que é tipo problemas com pai ou mãe, que é basicamente você não teve a atenção dos seus pais, então você procura em uma pessoa romanticamente, você sempre se frustra porque ninguém vai completar suas expectativas 100%. Pai e mãe é pai e mãe. Relacionamentos amorosos são relacionamentos amorosos e ponto. Não dá pra misturar tudo e querer tirar de um o que você não teve no outro. Por mais que na psicologia mostre que a mulher se apaixona muito por homens parecidos com o pai e mulheres se apaixonam muito por... Não, homens se apaixonam muito por mulheres que parecem com a sua mãe. Exato. E os homens se apaixonam, e as mulheres se apaixonam por homens. Exato, só que aí eu não sei te dizer em caso, por exemplo, você que é sapatão. Eu não sei dizer se você se apaixona por alguém que parece seu pai ou por mãe. Psicologicamente, alguém que parece o seu pai. Porque... Mas eu não acho que as mulheres das quais eu me apaixonei têm o mínimo requisito do meu pai. Eu também não, mas... Tem muita teoria que fala sobre isso. Mas eu não sei se é comprovado pela ciência, porque eu nunca pesquisei a fundo. Será, sapatão, que a gente passou por isso ilesos? Será? Não sei, mas o fato é que eu não identifico nos relacionamentos que eu tive nenhuma característica do meu pai. Não. E da sua mãe? Também, muito menos. Nossa, então... Porque se eu tivesse identificado nos meus relacionamentos alguma característica da minha mãe, muito provavelmente eu ainda estaria com essa pessoa, porque minha mãe sempre teve um aproxego muito grande comigo, a gente sempre teve uma interação muito boa, então eu não acredito que teria se terminado, não acho. Se fosse então falar sobre interação, eu acho que parecia com seu pai, então. Mas o pensamento não se associa, entende? Os pensamentos, assim, não existe fundamento no biotipo do meu pai, nas características do meu pai, com o relacionamento que eu tive com outras pessoas, com as mulheres que eu tive na minha vida. Eu não tô aqui pra falar da minha vida pessoal, tá? Uma hora a gente vai conversar sobre as minhas preferências sexuais e meus relacionamentos realmente a fundo. O que eu tô fazendo agora é dando um parecer do que eu vivi e que eu acho que é muito parecido com esse negócio. Hoje, eu não me classifico mais como uma amada, mas eu sei
que até uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu era uma amada. Mas você acha que você não se classifica mais porque você não está apaixonada? Ou você não se classifica mais porque você mudou? Eu acredito que eu mudei. Você acha que se você estiver apaixonada vai ser algo totalmente diferente agora? Eu acredito que eu vou tentar. Na minha cabeça funciona assim, eu vou me apaixonar e eu vou colocar sutilmente, óbvio, mas de forma bem clara, quem eu sou e como eu sou e que não vai ser mudado. Porque você nunca mais vai dar espaço pra essa pessoa me modificar, exatamente. Eu não vou permitir que a pessoa me mutile e me desenhe do jeito que ela quer que eu seja, é isso. O medo de abandono faz tudo para não perder seu relacionamento. Justamente tudo que a gente falou agora, a pessoa faz para que não chegue ao fim do relacionamento. Nada é demais pelo parceiro. Tempo, dinheiro, qualidade de vida, nada disso é demais. Muito pelo contrário. As madas estão sempre dispostas a dar todo o seu tempo e investir o dinheiro que for necessário para a realização dos sonhos e da felicidade do companheiro. Mesmo que isso não englobe ela, mas se o parceiro estiver feliz, que legal. Eu quero deixar uma coisa clara, no site você vai ver muito falando de heterossexualidade, homens e mulheres, relacionamentos héteros. Mas eu quero dizer, eu aqui como do alto, do poder de ser uma lésbica, eu quero dizer que isso se encaixa perfeitamente em qualquer tipo de relacionamento, seja heterossexual, seja homossexual, cabe perfeitamente, porque nós estamos falando de sentimentos, motivações que nos levam a fazer sacrifícios ou a nos moldar dentro de uma relação. E isso tanto faz serem 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, de qualquer forma a gente faz isso. Paciente por não ser amada. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, sabe aquela pessoa que fica achando desculpa pra tudo porque ela ainda não é amada? Tipo, eu ainda vou ser, não, ainda vai acontecer, ele tá se ajustando, ela tá colocando a cabeça no lugar, tá resolvendo os problemas. Oxi! Mas é isso que uma amada pensa, é uma das características. E basicamente, se você faz isso, entenda que isso nunca vai acontecer. Porque se fosse pra uma pessoa te amar, ela ia te amar de cara, ia te olhar e te amou. Independente de qualquer coisa. Você não amou a pessoa toda errada? A pessoa toda errada também amaria você, ou toda certa também amaria alguém errado? Não é assim, é quem você é e acabou. Eu te interrompi, né? Perdão. Não perdoa. Amada arca com boa parte da responsabilidade da culpa nas falhas dos relacionamentos. Eu nem preciso falar muito sobre isso, né? Acabou, a culpa é sempre dela. Foi ela que deixou de fazer aquilo. Não tá bom, a culpa é dela. Porque ela poderia se sacrificar mais, porque ela poderia se doar mais, ela poderia fazer mais. E é por aí vai. E eu acho que isso é muito ruim pra autoestima. Porque assim, um relacionamento acaba e nunca é só pra uma pessoa. Pode ser que, fulano me traiu, então a culpa é totalmente dele. A culpa não é totalmente dele. Ele fez uma coisa que acabou o relacionamento de vocês. Não que você seja culpada pela atitude dele. Tô querendo dizer que em algum momento o relacionamento de vocês desgastou. Se perdeu em algum momento. É isso. Não tem um culpado, entendeu? Eu acho que a não ser na matéria de traição, porque eu não acho. Eu tenho certeza que antes de acontecer a traição, existe aquele momento onde você tem consciência, chega e fala, pra mim deu. Porque daqui pra frente, não vou te respeitar mais o suficiente pra estar só com você. Então eu acho que é aí onde acabou o limite do... traição é válida, não foi só o erro de... Não, a traição é o erro de uma pessoa só. A traição. Então, antes de trair, não tá legal, acaba, termina. E aí você percebe que essa pessoa que você se relacionou, se a pessoa que se relacionou com você te traiu, você percebe que essa pessoa não tem um mínimo de bom senso ou caráter. E se você é essa pessoa que traiu, pelo amor de Deus, nos próximos relacionamentos que você tiver, tenha um mínimo de senso e noção afetiva. Porque a outra pessoa também sente, você não tá no corpo dela pra você saber o que ela pode fazer. Não tô falando só de um ato que pode se autoferir, tô falando sobre várias coisas, engloba muito, a pessoa pode ficar muito tempo mal por causa de você. Então, pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade afetiva. Exatamente. A autoestima da pessoa está em baixa. E aí ela acredita que ela não pode ser feliz por conta disso. Também é muito autoexplicativo. Você tá tão se achando tão lixo do lixo que você não pode ser feliz. Porque como que uma pessoa com você pode ser feliz? Não pode. Então, essas mudanças têm que acontecer. E é isso que esse grupo MADA traz de benefício.
E isso se encaixa muito em amor próprio. Antes de você amar alguém, você tem que se amar em primeiro lugar. E quando você não se ama, é isso que acontece. Você deposita todo o seu amor em alguém. E se você não se ama, por que essa pessoa te amaria? Verdade. Necessidade de controlar os parceiros, mostrando-se prestativa. Eu vou aqui me culpar. Eu vou apontar o dedo pra mim. Porque eu faço muito isso. Ou eu fiz, porque essa é uma das coisas que eu tenho a pretensão, e eu falo, eu tenho a pretensão, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas no meu cérebro hoje já comporta que essas são atitudes que eu não terei mais. Por exemplo, e isso eu acho que vale pra tudo, não é só pra relacionamento amoroso não, porque isso eu faço pra tudo. Você se doa por uma pessoa porque você quer. A pessoa não tá ali implorando, mas você se doa porque você quer. Você gasta seu tempo, você gasta, às vezes, até dinheiro, sua paz interior pra fazer uma coisa que a pessoa talvez nem tenha pedido, muitas vezes nem pede, mas depois você usa isso como, eu fui tão prestativa e você nem olhou pra mim. E isso é algo que, assim... Eu fiz muito isso. Como eu já falei várias vezes, eu acho, aqui nesse canal. A outra pessoa, ela não tem culpa pela expectativa que você coloca nela. Por exemplo, essa pessoa amanhã, eu dei R$1.000 pra ela, essa pessoa amanhã vai me pagar esses R$1.000. Nossa, essa é a minha expectativa sobre essa pessoa. Se essa pessoa demorar pra te pagar um mês, você não vai se frustrar? Vai, isso serve pro relacionamento. Aí você espera que a pessoa te ame, que a pessoa faça tudo por você. O que você faz pela outra pessoa, isso não acontece, porque a outra pessoa talvez nem esteja vendo que você tá fazendo isso, nem esteja prestando atenção, e aí quando você fala, a pessoa fala, você fez isso por causa de mim? Exatamente. Desculpa, entendeu? Porque a pessoa nem tá na maldade às vezes. Exatamente. Então essa é uma característica muito forte das madas. E mais com o sonho de relacionamento que deseja do que com o que tem na realidade. Também não precisa falar muita coisa, né? Autoexplicativo. É dependente do relacionamento e do sofrimento espiritual. A pessoa amada, ela faz justamente isso. A vida dela gira em torno daquele relacionamento e isso traz para ela um conflito e um sofrimento espiritual muito grande. Tende a ter vícios destrutivos. As mulheres que amam demais têm essa tendência muito grande a depender de substâncias que te deixem o dia mais suave, melhor na cabeça delas. Vícios que acabam destruindo elas mais pra frente. Se responsabilizam por atrair pessoas que lhe trazem problemas e situações caóticas. Normalmente, quando você se envolve com alguém... Olha o sorriso, porque sabe que já fez isso. Isso é punk, gente. Você se envolve com uma pessoa que não tá nem dentro do seu nicho de envolvimento. Você olha assim e fala, como que eu vou me envolver com essa pessoa? Tipo, depois que passa. Isso seja qualquer coisa, características físicas, personalidade, qualquer Mas coisa. muito mais a personalidade, porque você olha e fala, não bateu. Porque assim, tipo, a pessoa ser muito bonita e ela ela chama atenção. E ela é totalmente o oposto. Quando ela é o oposto que você consegue se encaixar, não tem problema. Mas quando ela é um oposto que você vê que várias coisas não batem, e aí você vai coisando só pela aparência, eu acho que é muita futilidade. Então, eu já acho assim, pra mim aquele ditado que diz assim, os opostos se atraem, não é muito verdade. Porque os opostos, eles podem se atrair, mas eles não ficam juntos. Isso é um fato. Em algum momento vai ter um atrito muito grande, porque a oposição são dois ímãs que ficam assim, É difícil ter uma junção. Sabe o ímã quando você coloca do outro lado, que o magnetismo deles não permite que eles encostem? Porque tem um lado do ímã que eles encostam. Esse é o tipo de relacionamento que deveríamos arrumar. Mas normalmente quando a gente se mistura com pessoas que você olha depois e fala, por que eu tava com essa pessoa? É esse tipo de ímã. Que quando você vira os lados opostos, que o magnetismo não deixa, que é uma força, é tão grande que você faz aquela pressão e ele escorrega assim, Mas não junta. E de quem você tá falando? Foi que mais... teve essa diferença, assim. É isso. As madas, normalmente, estão em relacionamentos instáveis pra fugir de momentos de depressão. Você tá tão agitada dentro de você que você não aceita uma pessoa certinha, corretinha, que tá estável, que tem tudo definidinho, ou que tá seguindo no caminho pra chegar num propósito que talvez seja o seu também, mas naquele momento você não enxerga. É porque normalmente você se relaciona com pessoas que estão normalmente no mesmo estágio de vida que você. Porque se você se relacionar com pessoas que estão no estágio completamente diferente, vamos supor, você tá uma bagunça. Nossa, nem sua casa fica arrumada porque sua mente tá uma bagunça. E aí, você se relaciona com uma pessoa que sempre tá limpa, organizada. Não que você seja suja, não tô falando isso. Uma pessoa sempre muito organizada e que a cabeça, a saúde mental tá em dia.
vocês não vão durar. Porque essa pessoa vai perceber que você não tá estável e ela vai falar, cara, o que eu tô fazendo com essa pessoa? E você vai olhar pra pessoa e vai pensar, nossa, ela é tão bem de vida, tão organizada, e aí você vai se colocar mais pra baixo e ninguém vai se ajudar. São raros casos onde a pessoa percebe, ela quer tanto ficar do seu lado, que ela te ajuda, que ela te motiva, que ela tá do seu lado. E isso cabe muito no vídeo de depressão que a gente fez, então quem quiser, já vai lá dar uma passadinha. Eu acho assim, ó, em um relacionamento que eu tive, que me traz muito essa lembrança, né, de caos e tudo mais, eu sempre fui organizada, sempre fui toda certinha e tal, e eu achava que a pessoa tava na mesma vibe, mas a pessoa tava super bagunçada dentro dela. E eu estava um caos também dentro de mim. E eu tentava exteriorizar isso. Tipo, a minha casa tinha que estar tudo arrumada, tudo bonitinho, tudo nos seus devidos lugares. Não via a pessoa na mesma vibe. E isso foi uma coisa que foi atritando muito entre a gente. Foi a diferença de como vamos deixar a casa, até o momento que a gente chegou no estágio onde eu não ligava mais. Eu não ligava mais pra nada. Eu ia lá, fazia a minha parte, minha casa ficava arrumada e a pessoa se virava. Aí vem as características das mulheres que se recuperaram. Aceitação de si mesma, completa, do jeito que é como tem que ser. Aceitação dos outros como são. Se você está com uma pessoa, você está com ela como ela é e você não quer modificar ela, porque você ama o que ela é. Ciência de seus sentimentos e atitudes em todos os aspectos da sua vida. Você passa a ter isso. Você sabe onde você está na sua vida e aonde você quer chegar. Você não está mais bagunçada. Você se cuida e você se legitima. Você tá toda hora dando aval de você mesma pra você. Sua autoestima tá ok. Completamente diferente de quando você fazia parte realmente das mulheres que amam demais. Não tem medo de se mostrar profundamente. Você tá ali, você encara quem você é e você mostra pros outros tranquilamente quem você é dentro de você mesma. Questionamentos sobre a saúde de seus atuais relacionamentos. Você, quando começa a se relacionar, você pergunta, se questiona. Tá tudo ok? Tem alguma coisa de errado? Você se observa. Isso é muito importante. Não aceita relacionamentos destrutivos e tem amigos que o apoiam. Uma dessas mulheres entra num relacionamento destrutivo, elas percebem, elas saem, elas sofrem, mas elas têm amigos que estão ali para amparar também. Valorização e proteção de si mesma. Isso já é uma capa que ela veste e ela já sabe como lidar com isso. Consciência de que relacionamentos são com parceiros com os mesmos objetivos. Isso é muito importante, porque você pode não ter os mesmos horizontes, olhar pro mesmo jeito, mas o objetivo principal, aquele lá longe, é o mesmo. É digna de ter o melhor da vida, porque é assim que as mulheres que se recuperam começam a pensar. Eu sou digna, e ponto. Não tem porquê, nem se eu fiz isso ou aquilo. Dignidade, é isso que eu preciso e eu sou digna disso. A partir do momento que você se ama, você percebe que você precisa ter o melhor, porque você é a melhor. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se vocês são uma amada e se vocês vão fazer o teste lá no site. De seu like no vídeo. Compartilha com seus amigos, os seus familiares, para a nossa família crescer muito mais. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus, beijos e fui!